Ana Lúcia tinha 32 anos e mãos marcadas pela água e pelo sabão, mas também por um cuidado silencioso que ninguém aplaudia. Trabalhava como empregada interna na casa dos Almeida, num bairro nobre de São Paulo, longe da laje humilde onde moravam sua avó e seu irmão mais novo. Chamavam-na para tudo: limpar, servir, acompanhar o sogro, falecido, nas missas em sua memória. Na sala de jantar principal, pendia o retrato de seu Ernesto, 80 anos, olhar firme e bondoso. Cada vez que Ana Lúcia passava o pano pela moldura dourada, sentia que aqueles olhos não pertenciam a um morto. O retrato fora pendurado logo após o suposto falecimento, quase 2 anos atrás, numa cerimônia discreta que ela não presenciara porque naquele tempo ainda trabalhava em outra casa. Quando começou na mansão dos Almeida, 6 meses depois, o luto já parecia mais protocolo do que dor. A senhora Camila, esposa de Alexandre, o herdeiro, vestia cores sóbrias nas primeiras semanas, mas logo voltou aos tons vibrantes e às saídas frequentes para o salão de beleza. Alexandre, sempre absorto em pastas e telefonemas do banco onde trabalhava, mencionava o pai apenas em datas específicas, com uma tristeza educada que logo se dissipava. Ana Lúcia limpava aquele retrato toda segunda-feira, depois de servir o café da manhã. A luz da janela batia na tela de forma diferente conforme a hora, e ela começou a notar pequenos detalhes. A data pintada no canto inferior direito, que indicava que a obra fora encomendada, apenas 3 meses antes da morte anunciada. O fato de que, nas fotografias espalhadas pela casa, seu Ernesto sempre aparecia mais magro, mais curvado, enquanto no retrato parecia robusto, quase vigoroso. Havia algo que não fechava, uma sensação que ela não conseguia nomear, mas que lhe apertava o peito, cada vez que olhava para aqueles olhos pintados. Seu caráter era feito de coragem contida e de uma fé que praticava em segredo, com um pequeno terço que levava escondido no bolso do avental. Rezava baixinho enquanto esfregava o chão da cozinha, pedindo proteção para a avó que sofria de pressão alta e dependia dos remédios que Ana comprava todo mês com o salário. Tinha um profundo senso de justiça e uma atenção obsessiva aos detalhes, mas carregava uma culpa antiga. Anos atrás, não defendera a própria mãe quando esta fora maltratada por um patrão que a acusara injustamente de roubo. Ana era ainda adolescente, mas a imagem da mãe chorando na cozinha, pedindo silenciosamente que a filha não dissesse nada para não perderem o sustento, marcara sua alma a ferro e fogo. Desde então, temia falar demais e não ser escutada. Temia perder o emprego que mantinha sua família. A vítima que o coração de Ana escolhera proteger era precisamente esse homem do quadro, o pai de Alexandre, o herdeiro. Não o conhecera vivo, nunca conversara com ele, mas algo na casa gritava que sua ausência era uma mentira bem contada. Talvez fosse a forma como Camila desviava o olhar quando alguém mencionava seu Ernesto, ou a pressa com que Alexandre mudava de assunto sempre que Ana perguntava sobre as missas. Havia uma tensão no ar, fina como um fio de teia de aranha, que só quem limpava cada canto da casa conseguia perceber. Seu primeiro objetivo imediato era conservar o trabalho para seguir comprando os medicamentos da avó. Dona Francisca, 78 anos, vivia numa laje no bairro do Capão Redondo, num quartinho com paredes de tijolo aparente, onde também dormia o irmão de Ana, um rapaz de 17 anos que estudava à noite e trabalhava como servente de pedreiro durante o dia. O dinheiro era sempre curto. Ana mandava quase tudo para casa, ficando apenas com o necessário para o transporte e alguma roupa de segunda mão que comprava na feira. Perder o emprego significava deixar a avó sem remédio, o irmão sem chance de continuar os estudos. Esse medo a acordava às 3 da manhã, com o coração acelerado e as mãos suadas. O segundo objetivo, mais nebuloso, mas igualmente urgente, era entender por que a senhora Camila, esposa de Alexandre, reagia com tanta tensão cada vez que alguém mencionava o pai. Ana notara que, nos jantares com convidados, quando algum amigo antigo da família perguntava por seu Ernesto,
Camila interrompia com um sorriso estudado e um comentário sobre como recordar faz mal, ou sobre como Ernesto está em paz agora, melhor não revolver o passado. Alexandre concordava, sempre concordava, com aquela obediência de filho único, acostumado a deixar que a esposa manejasse as questões domésticas. Os obstáculos apareciam cedo. No plano prático, a casa estava cheia de portas fechadas, câmeras de segurança e regras estritas. O escritório de Camila era território proibido, o armário de remédios ficava trancado, as visitas médicas noturnas jamais deviam ser comentadas. Ana limpava os corredores e via as câmeras piscando em vermelho. Sabia que cada movimento seu estava sendo gravado. No plano emocional, o medo de confrontar uma mulher rica e elegante, que podia despedi-la com uma única palavra, apertava-lhe o peito como um punho fechado. Camila tinha essa habilidade de fazer você se sentir pequena, sem precisar gritar, apenas com um olhar de soslaio, um comentário sobre como certas pessoas não entendem seu lugar. Ainda assim, Ana Lúcia observava. Anotava discretamente horários num caderno de compras que levava sempre consigo. Terça, 23h30. Doutor chegou pela porta do Seorsei. Fundos. Quarta, 15 horas. Camila saiu com maleta preta. Reconhecia logotipos nas caixas de comprimidos que via no lixo reciclável, aquele lixo que só ela revirava antes de levar para fora. Seguia com o olhar o chaveiro vermelho de Camila, que ela nunca deixava desacompanhado, sempre guardado na bolsa de grife que pendia do ombro como uma extensão do próprio corpo. À noite, antes de dormir no pequeno quarto junto à cozinha, um espaço de talvez 3 metros quadrados, onde cabia apenas uma cama estreita e uma prateleira com suas roupas dobradas, Ana apoiava a testa na parede fria e murmurava em silêncio: Senhor, dá-me olhos para ver e coragem para não me calar. As palavras saíam quase sem som, apenas um movimento dos lábios, porque as paredes eram finas e Camila dormia no andar de cima. Mas Ana precisava dizer, precisava pedir, porque a fé era tudo que lhe restava quando o medo ameaçava paralisá-la. No espelho rachado acima da pia, via o próprio rosto cansado, os olhos fundos, as rugas precoces ao redor da boca. Parecia mais velha do que era, mas nos olhos ainda havia uma fagulha, uma teimosia silenciosa que vinha de longe, talvez da mãe, talvez da avó, talvez de todas as mulheres da sua linhagem que aprenderam a sobreviver curvando-se, mas nunca se quebrando por completo. E enquanto olhava para aquela fagulha refletida no espelho, Ana Lúcia sabia, com uma certeza que não vinha da razão, mas do fundo da alma, que algo estava profundamente errado naquela casa elegante e que cedo ou tarde teria que fazer uma escolha, continuar calada e segura ou arriscar tudo por uma verdade que talvez ninguém quisesse ouvir. As manhãs na mansão começavam antes do amanhecer. O silêncio dos corredores polidos se rompia apenas com o ruído distante do trânsito e o zumbido do liquidificador na cozinha. Ana Lúcia preparava os sucos verdes que Camila tomava para desintoxicar o corpo, enquanto escutava suas videochamadas com amigas que falavam de viagens, joias e clínicas exclusivas. Esse barulho de status chocava-se com o murmúrio das empregadas, que trocavam receitas e preocupações sobre o aluguel. Lídia, a outra funcionária que vinha 3 vezes por semana para ajudar com a roupa e a faxina pesada, tinha 45 anos e mãos ainda mais marcadas que as de Ana. Trabalhava em 4 casas diferentes, sempre correndo de um lugar para outro, sempre com aquela expressão de cansaço que já nem tentava disfarçar. As duas se encontravam na lavanderia, aquele cômodo nos fundos da casa onde o cheiro de amaciante se misturava com o vapor quente das máquinas. Ali, entre lençóis brancos e toalhas felpudas que nunca poderiam pagar, trocavam confidências em voz baixa. Foi numa dessas manhãs, enquanto dobrava um lençol king size que parecia não ter fim, que Ana Lúcia notou o primeiro detalhe que a inquietou. Uma caixa de sedativos fortes, jogada no lixo do banheiro de Camila, com o mesmo logotipo de uma clínica psiquiátrica particular que vira na etiqueta da maleta do Dr. Salgado, o médico que entrava de noite pela porta de serviço. A caixa não constava na lista de medicamentos de nenhum membro da casa.
Aquela lista que Camila mantinha pregada na porta do armário de remédios com um ímã em forma de borboleta. Ana guardou o nome da clínica no seu caderno, como se fosse uma simples marca de leite que precisava lembrar de comprar. Clínica Repouso São Lucas. Escreveu com letra miúda embaixo da anotação sobre o horário em que o doutor chegara na última terça. O caderno era pequeno, de capa azul desbotada, daqueles que vendem por R$ 2 na papelaria da esquina. Ninguém suspeitaria que ali estavam sendo registrados segredos que podiam abalar toda a estrutura daquela família. Enquanto varria o corredor que conduzia ao quarto de despejo, ouviu um leve rangido de rodas metálicas. Parou, segurou a vassoura com mais força, sentiu o coração acelerar. Olhou para os lados, verificou que estava sozinha. Aproximou-se da porta entreaberta e espiou por uma fresta. Viu fugazmente a silhueta de uma cadeira de rodas dobrada, escondida entre cobertores e caixas de papelão velhas. As câmeras de segurança apontavam em outra direção, como se alguém tivesse calculado os ângulos com precisão cirúrgica. Ana Lúcia sentiu uma pontada no estômago, aquela sensação de quando você sabe que descobriu algo que não devia. Se ninguém na casa usava cadeira de rodas, por que havia uma lista para manutenção mensal grudada ao lado com fita adesiva amarelada? A letra era de Camila, aquela caligrafia perfeita de quem estudou em colégio de freiras. A lista dizia: verificar travas, última verificação, 1503, próxima, 1504. Começou a reunir sinais discretos como quem monta um quebra-cabeça sem ter a imagem de referência na caixa. Um cheiro de desinfetante hospitalar na roupa, de Camila depois de suas supostas sessões de spa. Aquele cheiro inconfundível que Ana conhecia bem das vezes que levara a avó ao posto de saúde. Faturas amassadas de táxis com destino à mesma clínica, cujo logotipo copiara, encontradas no lixo do escritório quando ia esvaziar a lixeira às sextas-feiras. A insistência de Camila em que ninguém perguntasse mais pelo pai de Alexandre, porque recordar faz mal, repetida como um mantra sempre que algum convidado mencionava seu Ernesto. Ao mesmo tempo, o conflito interno de Ana crescia como uma planta venenosa no peito. Tentou contar algo para Lídia numa tarde chuvosa, enquanto estendiam roupas no varal coberto da área de serviço. O céu estava cinza, ameaçando tempestade, e o vento frio fazia as camisas dançarem feito fantasmas. Ana começou com cautela. Perguntou e Lídia não achava estranho que nunca houvesse fotos recentes de seu Ernesto. Se não era esquisito que Camila saísse tanto à noite. Lídia parou de estender a roupa, olhou ao redor com nervosismo, aproximou-se de Ana e sussurrou com os olhos arregalados: "Não se mete, amiga. Aqui quem fala demais não dura." Suas mãos tremiam quando voltou a pegar os pregadores. "Eu preciso deste emprego. Você precisa deste emprego. O que eles fazem ou deixam de fazer não é da nossa conta. Somos invisíveis, lembra? É melhor assim." As palavras de Lídia ecoaram na cabeça de Ana durante dias. Invisíveis. Sim, eram invisíveis. Camila passava por elas nos corredores sem dizer bom dia. Alexandre às vezes esquecia que Ana estava na sala, quando falava ao telefone sobre negócios confidenciais. Os convidados dos jantares conversavam sobre política e arte, como se as empregadas fossem móveis, peças da decoração incapazes de ouvir ou entender. Essa invisibilidade doía, mas Ana começara a perceber que também podia ser uma vantagem. Ninguém vigiava quem considerava irrelevante. Os obstáculos levantavam-se como muros cada vez mais altos. Socialmente, começou a sentir o descrédito nos olhares dos seguranças quando passava por eles. Um deles, o mais novo, fizera um comentário maldoso sobre empregadas que querem ser detetives. A humilhação veio numa quinta-feira, durante um jantar com 6 convidados. Ana servira a sopa e, ao retirar o prato de Camila, sem querer, o talher escorregara e fizera um barulho seco ao cair sobre a louça. O silêncio na mesa foi instantâneo. Camila virara-se lentamente, com aquele sorriso gelado que usava quando queria parecer educada na frente das visitas. "Ana Lúcia", dissera com voz doce, mas firme,
Você anda muito distraída ultimamente. Talvez seja excesso de trabalho, ou talvez esteja pensando em coisas que não deveria. Os convidados riram discretamente, aquela risada de constrangimento social. Ana baixara a cabeça, pedira desculpas, sentira o rosto queimar de vergonha. Chamá-la de distraída na frente de todos era uma forma de marcá-la, de dizer que ela não era confiável, que talvez fosse hora de procurar outra empregada. Materialmente, o acesso a documentos e medicamentos fechava-se cada vez mais. Cadeados novos nas gavetas, códigos trocados no alarme, conversas interrompidas quando ela entrava nas salas. Camila começara a trancar o escritório com chave, coisa que nunca fizera antes. O armário de remédios agora tinha um cadeado digital que apitava quando alguém tentava abrir sem o código. Mesmo assim, cada pequena vitória, como memorizar o número da clínica no recibo do táxi, 555, 208 e 47, ou ficar com uma cartela vazia de sedativos que Camila jogara no lixo, tinha um preço. Noites em claro, pensando se estava fazendo a coisa certa ou se estava construindo castelos no ar. Medo de ser descoberta toda vez que anotava algo no caderno. Uma ligação atrasada para a avó para economizar crédito no celular, porque precisava guardar cada centavo caso fosse despedida sem aviso. Antes de dormir, apertava o terço com força, sentindo as contas gastas entre os dedos. Só dizia, baixinho, se isto vem de ti, não me deixes sozinha. A fé era sua única certeza num mundo que parecia feito de areia movediça. Fora criada pela avó numa casa onde se rezava antes de cada refeição, onde a Bíblia ficava aberta na mesinha da sala, onde se acreditava que Deus via todas as injustiças e um dia faria justiça. Ana precisava acreditar nisso porque se não houvesse justiça divina, então o mundo era apenas um lugar onde os ricos faziam o que queriam e os pobres aguentavam calados. Numa segunda-feira de manhã, enquanto limpava o retrato de seu Ernesto, parou por um momento e olhou fundo naqueles olhos pintados. "O senhor está vivo, não está?" sussurrou para a tela. "E se estiver, eu vou te encontrar, nem que custe tudo o que tenho." O retrato não respondeu, claro, mas Ana sentiu uma quentura estranha no peito, como se tivesse acabado de fazer uma promessa que não podia quebrar. Saiu da sala com a sensação de que algo mudara, de que não havia mais volta. Era ela contra o silêncio, ela contra a mentira bem vestida, ela contra o medo que a perseguia desde a infância. E desta vez, diferente do que acontecera com a mãe, desta vez ela não ia se calar. O doutor Salgado começou a aparecer com mais frequência, sempre de terno impecável e sorriso profissional. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás com gel, óculos de armação dourada que refletiam a luz das lâmpadas do corredor. Com as empregadas, mostrava-se cortês, mas distante, aquele tipo de educação fria que mantém as pessoas no seu lugar sem precisar ser grosseiro. Cumprimentava com um aceno de cabeça, às vezes dizia "boa noite" ao passar, mas nunca olhava nos olhos, nunca perguntava como estavam. Com Camila, falava em voz baixa, usando termos que soavam mais a negócio do que a saúde. Ana Lúcia, parada no umbral da cozinha fingindo organizar as xícaras no armário, captava fragmentos de conversas que chegavam pelo corredor. Dose controlada, assinatura do tutor legal, histórico fechado. Alexandre, absorvido pelo trabalho no banco, confiava cegamente nos relatórios do médico e nas explicações tranquilas da esposa. Quando chegava em 1900, casa às 9 da noite, cansado e com a gravata afrouxada, aceitava sem questionar a informação de que o doutor Salgado veio fazer um check-up de rotina na documentação do seu pai. A verdadeira motivação de Camila ia se desenhando com nitidez para quem quisesse ver. Manter seu Ernesto fora de cena e sedado assegurava que todo o manejo da fortuna ficasse nas mãos de Alexandre e, consequentemente, nas dela. A conta bancária principal, as propriedades, as ações da empresa de importações que o velho fundara 40 anos atrás. Tudo passara oficialmente para o filho quando o pai fora declarado morto. Mas morto oficialmente não significava morto de verdade, e essa diferença permitia um controle perfeito.
Alexandre assinava os papéis como herdeiro legal, Camila orientava cada decisão pelo bem da família e seu Ernesto permanecia num limbo químico que o impedia de reivindicar qualquer coisa. O doutor, endividado por um divórcio complicado e pelo custo de manter a clínica funcionando, encontrava nesse acordo uma fonte constante de dinheiro. Não era um monstro que desfrutasse da dor alheia. Ana percebera isso ao observá-lo. Havia nele um cansaço, uma resignação, como se tivesse começado com boas intenções e aos poucos fosse cedendo, terreno até não reconhecer mais a própria bússola moral. Ele e Camila não eram pessoas cruéis por natureza, mas tinham chegado a um ponto onde o limite moral se deslocara tanto que aceitar manter um idoso semiconsciente, supostamente pelo seu próprio bem, parecia uma solução razoável em troca de estabilidade econômica. A primeira grande ruptura da ordem estabelecida chegou numa tarde de chuva. As nuvens tinham se juntado desde a manhã, escuras e pesadas, e quando o temporal finalmente estourou, a cidade inteira pareceu parar. Miguel, o motorista que às vezes ajudava na casa e que conhecia a Ana desde o bairro, chegou encharcado pela porta da cozinha. Tinha trazido as compras do mercado e, enquanto sacudia a água do casaco, olhou ao redor para verificar se estavam sozinhos. «Ana», disse em voz baixa, «preciso te mostrar uma coisa». Ela secava pratos junto à pia. Sentiu o estômago apertar. Miguel era um bom homem, uns 40 anos, pai de 3 filhos, que trabalhava para a família há quase 10 anos. Conhecia Ana porque sua irmã morava na mesma laje que a avó dela, e havia entre eles aquele tipo de confiança que nasce da origem comum, do entendimento silencioso de quem vem do mesmo chão de terra batida. Ele tirou o celular do bolso, verificou de novo se estavam sozinhos e mostrou discretamente a tela. Eram registros de viagens, uma lista de endereços e horários que o aplicativo do táxi guardava automaticamente. Ana viu várias entradas para a mesma clínica do logotipo que copiara no caderno. Clínica Repouso São Lucas. Sempre à noite, sempre com o mesmo padrão. Camila saía de casa às 10, ficava lá cerca de 1 hora, voltava à meia-noite. «Olha esta aqui». Miguel passou o dedo pela tela mostrando uma anotação específica. Entrega paciente Almeida. Assinatura do tutor. C. Almeida. A data era de 8 meses atrás. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na bancada da pia. Aquilo era mais do que uma suspeita vaga, mais do que um pressentimento. Era uma confirmação escrita, documentada, de que alguém com o sobrenome Almeida estava internado naquela clínica e que Camila assinara como tutora. «Por que você está me mostrando isto?» perguntou Ana, a voz quase um sussurro. Miguel guardou o celular, passou a mão pelo rosto molhado de chuva e cansaço. «Porque te conheço desde pequena. Porque vi sua mãe sofrer injustiça e não quero ver o mesmo com você. E por quê?» Fez uma pausa, escolheu as palavras com cuidado. «Eu também tenho pai. E se alguém fizesse com ele o que acho que estão fazendo com o velho Almeida, eu ia querer que alguém me contasse». Aquele documento, consequência direta das pistas que Ana reunira ao longo de semanas, mudou o rumo da sua suspeita. Já não se tratava apenas de medicamentos guardados, de visitas noturnas estranhas, de uma cadeira de rodas escondida no depósito. Tratava-se de uma internação que levava o sobrenome da família, de um homem que todos pensavam estar morto, mas que talvez estivesse vivo e preso num quarto de clínica, mantido ali por vontade de quem deveria protegê-lo. Ana decidiu que precisava falar com Alexandre. Esperou até uma noite em que ele chegou mais cedo, às 8, e pediu para conversar. Ele estava na biblioteca, folheando uns papéis quando ela bateu na porta entreaberta. «Senhor Alexandre, posso falar com o senhor um momento?» Ele acenou que sim, sem tirar os olhos dos documentos. Ana entrou. Fechou a porta atrás de si, sentiu o coração martelar no peito. Mal começara a falar, a mencionar a clínica, as visitas, as datas que anotara quando Camila abriu a porta com força. Vinha da sala. Devia ter ouvido vozes ou talvez estivesse sempre alerta para movimentos suspeitos na casa. Seus olhos faiscaram ao ver Ana ali, sozinha com Alexandre,
a porta fechada. O que está acontecendo aqui? Perguntou com aquela doçura venenosa que usava como arma. Ana tentou explicar, mas Camila a interrompeu, voltando-se para Alexandre com expressão de surpresa ferida. Querido, acho que precisamos conversar sobre a Ana Lúcia. Hoje de manhã notei que faltava uma pulseira da minha cômoda. Não queria acusar ninguém sem provas, mas ela tem acesso ao quarto e... Agora esta conversa estranha, estas acusações sem sentido sobre clínicas e visitas... Alexandre franziu o senho, olhou para Ana com confusão. A jovem empregada sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Eu não peguei pulseira nenhuma, senhora. Eu só queria... É claro que vai negar. Camila cruzou os braços, inclinou a cabeça com pena estudada. Alexandre, acho melhor a Ana Lúcia ir para casa hoje. Amanhã conversamos com calma sobre a situação dela aqui. Humilhada e à beira da demissão, Ana saiu da biblioteca com as pernas bambas. Voltou para o quartinho junto à cozinha, sentou-se na cama estreita e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Pensou em desistir, em voltar para um trabalho mais simples, talvez de diarista, onde não precisasse viver dentro da casa, onde não se envolvesse com segredos perigosos. A lembrança da mãe, indefesa diante da injustiça, atravessou-a como um relâmpago. Via a mãe naquela cozinha antiga, o rosto inchado de tanto chorar, pedindo silêncio porque precisavam do dinheiro, aceitando a humilhação para não morrer de fome. Não, Ana disse em voz alta para o quarto vazio. Não outra vez, não comigo. As subtramas se entrelaçavam com a questão central. Lídia, que passara a tarde ajudando com a roupa de cama, procurou Ana no quartinho mais tarde, quando Camila subira para dormir. Sentou-se ao lado dela na cama, com aquelas olheiras profundas que nunca saíam do rosto. Eu sei o que você está fazendo, disse baixinho, e tenho medo por você, mas preciso te contar uma coisa. Fez uma pausa, torceu as mãos no colo. Meu irmão foi internado naquela mesma clínica há 2 anos. A família disse que era para desintoxicá-lo, que ele bebia demais, que era pelo bem dele. Quando voltou 3 meses depois, não era mais a mesma pessoa. Mais apagado, mais devagar, quase não reconhecia a própria casa. Os olhos dele... Lídia estremeceu. Os olhos dele eram de quem tinha esquecido como viver. Ana segurou a mão de Lídia, sentiu-a gelada. Ele melhorou? Depende do que você chama de melhora. Parou de beber, sim, mas também parou de rir, de cantar, de discutir futebol. Virou uma sombra. Lídia limpou uma lágrima teimosa. Se o senhor Ernesto está lá, Ana, precisa ser por algo muito errado. Aquele lugar não cura ninguém, só apaga. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios medos. Passou pela cozinha no dia seguinte, enquanto Ana preparava o café da manhã com as mãos trêmulas e sussurrou. Cuidado. A senhora Camila perguntou sobre meu celular, quis saber se eu mostrei algo a alguém. Neguei tudo, mas ela está desconfiada. Se descobrirem que te ajudei, perco o emprego e meus filhos dependem dele. Ana entendeu. Cada pessoa que a ajudava arriscava o próprio sustento. Não era uma batalha entre bem e mal de forma simples e clara. Era uma guerra travada nas sombras, onde o inimigo usava dinheiro, posição social e medo como armas, e onde os aliados tinham famílias famintas esperando em casa. Cada objetivo dela, proteger o idoso, reunir provas, falar com Alexandre, tropeçava com obstáculos duplos. A manipulação fina de Camila e do doutor, que a pintavam como desequilibrada ou ladra, e suas próprias limitações, seu medo da autoridade que vinha de uma vida inteira sendo tratada como inferior, sua falta de estudos, de advogado, de dinheiro para sequer tirar cópias de documentos. Mas naquela noite, olhando para o retrato de seu Ernesto, que conseguia ver da porta da biblioteca, Ana murmurou com a voz quebrada, mas firme. Se ele segue vivo, ainda que ninguém acredite em mim agora, um dia a verdade terá voz. Apertou. O terço no bolso do avental, sentiu as contas gastas pelo uso e soube que não podia parar. Já tinha ido longe demais para voltar atrás. Agora era questão de tempo até que tudo viesse à luz, ou que ela fosse destruída tentando trazer essa luz. E Ana Lúcia, filha de mulher humilhada, neta de mulher resiliente, escolheu acreditar que a luz sempre vence,
mesmo quando demora, mesmo quando custa tudo. A noite em que tudo mudou, chegou sem aviso. Ana Lúcia dormia com sono leve, como sempre, pronta para acordar ao menor ruído. O celular vibrou sobre a mesinha, improvisada ao lado da cama, aquele aparelho velho com tela rachada que ela usava há 3 anos. Eram 2h15 da manhã. O nome de Miguel piscava na tela. Ela atendeu com o coração já acelerado, porque ligação àquela hora nunca trazia boa notícia. Ana. A voz dele estava tensa, abafada, como se estivesse falando de dentro do carro. Ouvi uma conversa hoje à noite, o Dr. Salgado e a Sra. Camila. Eles falaram sobre transferir o paciente para uma sede mais discreta, se certos papéis não forem assinados a tempo. Disseram que precisa ser feito logo, que há um prazo. Ana sentou-se na cama, a mão livre apertando o lençol fino. Transferir para onde? Não sei. Mas o jeito que falaram... Ana, se o Sr. Ernesto está naquela clínica e vão movê-lo, talvez seja agora ou nunca. Depois pode ser que nunca mais ninguém o encontre. Ela engoliu em seco, sentiu a boca seca. O que eu faço? Não sei. Só achei que você precisava saber. Houve uma pausa. Vou estar com o táxi ligado na esquina se precisar. Mas, Ana, pensa bem. Isso pode custar seu emprego, ou pior. Desligou o telefone e ficou sentada na escuridão do quartinho, ouvindo a própria respiração e o zumbido distante da geladeira na cozinha. Podia fingir que não ouvira nada, virar-se e voltar a dormir. Pela manhã, continuaria sendo a empregada invisível, segura no anonimato. Ou podia levantar-se, vestir-se, sair pela porta de serviço e ir atrás de uma verdade que talvez ninguém quisesse confirmar. Acendeu a luzinha do abajur. Pegou o caderno azul desbotado que guardava debaixo do travesseiro. Folheou as páginas com suas anotações. Horários, nomes, endereços, fragmentos de conversas. Tudo aquilo levava a um único lugar. Clínica Repouso São Lucas. Pegou o celular precário com câmera ruim, mas que ainda funcionava, pegou o terço que estava pendurado num prego na parede. Sabia que não tinha mais ferramentas do que essas, as mesmas que sua vida humilde lhe ensinara a usar. Vestiu-se em silêncio, calça jeans velha, blusa de manga comprida, tênis gastos. Não fez barulho ao sair pela porta de serviço, aproveitando o horário exato da mudança de turno dos seguranças que observara durante semanas. Sabia que às 2h30 da manhã, durante 15 minutos, a porta dos fundos ficava sem vigilância direta, enquanto o guarda noturno fazia a ronda pelo jardim e o da madrugada ainda não chegara. O ar frio da noite bateu-lhe no rosto como um tapa. Miguel esperava na esquina com o táxi, as luzes apagadas. Ela entrou no banco de trás sem dizer palavra. Ele olhou pelo retrovisor, seus olhos cansados refletindo a luz amarela do poste. Tem certeza? Não, Ana respondeu com honestidade. Mas vou mesmo assim. O trajeto até a periferia da cidade foi silencioso, rompido apenas pelo repicar da chuva no para-brisa. Tinha começado a chover de novo, aquela chuva fina e gelada de madrugada que deixa tudo escorregadio. As ruas estavam vazias, fantasmagóricas, iluminadas apenas pelos faróis, do táxi e pelos postes ocasionais. Ana apertava o terço entre os dedos, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Pai Nosso, Ave Maria, as orações que a avó lhe ensinara antes mesmo de aprender a ler. O logotipo da clínica, o mesmo que ela copiara tantas vezes no caderno, brilhava no letreiro de entrada como uma confirmação amarga. Clínica Repouso São Lucas, Saúde Mental e Cuidados Prolongados. O edifício era grande, branco, asséptico, cercado por muros altos e jardins perfeitamente podados. Parecia um lugar caro, desses onde famílias ricas internavam parentes incômodos longe dos olhos da sociedade. Me espera. Aqui, Ana disse a Miguel. Se eu não voltar em 1 hora, vai embora e esquece que me trouxe. Não vou te deixar sozinha, ele respondeu com firmeza. Se der problema, eu entro. Dentro, tudo cheirava a desinfetante e cansaço, aquele cheiro característico de hospitais e asilos que gruda nas roupas e nos pulmões.
A recepção estava fracamente iluminada. Havia apenas uma enfermeira de plantão lendo uma revista atrás do balcão. Ana aproximou-se, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. "Boa noite", disse, forçando a voz a soar calma. "Venho visitar um familiar. Paciente Almeida." A enfermeira levantou os olhos da revista. Examinou Ana dos pés à cabeça, com aquele olhar que avalia a classe social em segundos. "Visitas são apenas em horário comercial e precisa estar na lista de autorizados." Ana fechou os olhos por um segundo, pediu forças. "Sei que é fora do horário, mas vim de longe. Meu patrão, o senhor Alexandre Almeida, pediu que eu verificasse como está o pai dele. O doutor Salgado estava para fazer uma transferência." Ao mencionar o nome do médico, viu a expressão da enfermeira mudar sutilmente. Havia reconhecimento ali, talvez até desconforto. "O doutor Salgado não está aqui a esta hora." "Eu sei, por isso vim, para verificar antes da transferência." Ana tirou o caderno do bolso, mostrou as anotações, os nomes, as datas. Usou toda a informação que recolhera ao longo das semanas, mencionou detalhes que só quem tivesse acesso interno saberia. Apostou tudo numa única cartada. A enfermeira hesitou, olhou para o corredor vazio, para o relógio na parede, de volta para Ana. Havia algo nos olhos daquela jovem empregada, uma determinação misturada com desespero, que a fez lembrar-se de sua própria irmã, que também trabalhara em casas de ricos e fora despedida injustamente. "Espera, aqui", disse finalmente. Levantou-se e foi até uma porta lateral. Voltou minutos depois com outra mulher mais velha, usando um hábito de freira modificado. Tinha talvez 60 anos, rosto marcado por rugas de quem vira muita coisa na vida. "Sou a irmã Rosa", apresentou-se. "A enfermeira disse que você mencionou o Miguel, o taxista do bairro da Vila Maria." Ana acenou que sim. "Conheço a família dele. São boa gente." Fez uma pausa, medindo as palavras. "O que você realmente quer aqui?" Ana decidiu pela verdade nua. "Acredito que o senhor Ernesto Almeida, que todos pensam estar morto, está vivo. E internado aqui contra a vontade. Acredito que estão mantendo-o sedado. E acredito que se eu não fizer algo agora, ele vai desaparecer e nunca ninguém saberá a verdade." Irmã Rosa estudou-a em silêncio. Depois, assentiu lentamente. "Vou te mostrar uma coisa, mas em troca, preciso que prometa que isto não vai ficar apenas em rumores. Se vai fazer uma acusação, tem que ser séria, com testemunhas, com provas. Não posso arriscar meu trabalho e a reputação desta instituição por fofoca." "Prometo", Ana disse, e sabia que ao prometer estava comprometendo o próprio emprego, talvez a própria segurança. Caminharam por um corredor semi-escuro, o piso de linóleo rangendo sob os passos. Passaram por várias portas fechadas, algumas com nomes, outras apenas com números. No final do corredor, Irmã Rosa parou diante de uma porta marcada com 307. Inseriu uma chave. Abriu devagar. A sala era pequena, tinha cheiro de remédios e solidão. Sobre uma cadeira de rodas posicionada junto à janela, um idoso de 80 anos, cabelo branco ralo, mirava o vidro escuro onde só se via o próprio reflexo distorcido. Ao ouvir a porta, virou lentamente a cabeça. Tinha os olhos nublados, mas os traços do rosto eram inconfundíveis. Ana reconheceu-os do retrato, embora o corpo agora parecesse menor, mais frágil, como se a vida tivesse sido parcialmente sugada dele. Na parede, pendurada com fita adesiva, uma fotografia pequena com nome e data de entrada. Ernesto Almeida, admissão, 15 de março de 2023. O impacto fez Ana tremer. As pernas quase cederam, mas ela se forçou a dar um passo à frente. Com mãos trêmulas, ativou a câmera do celular. Precisava de prova, não apenas de testemunho. Inclinou-se junto ao idoso, falando com suavidade. "Senhor Ernesto, meu nome é Ana Lúcia. Trabalho na casa do seu filho Alexandre." Os olhos dele focaram lentamente, como se atravessassem névoa. Os lábios se mexeram com esforço. "Alexandre?" "Sim, seu filho. O senhor se lembra dele?" Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. "Meu filho." A voz era um sussurro rouco.
Está. Ana filmou tudo, as mãos tremendo tanto que a imagem saía desfocada, mas não importava. O que importava era a voz, o rosto, a prova viva. Depois pegou o celular com dedos molhados de nervosismo e discou o número de Alexandre. Ele demorou 4 toques para atender, a voz grogue de sono. Alô? O grito brotou da alma de Ana atravessando corredores, anos de silêncio, gerações de mulheres caladas. Seu pai está vivo, está aqui nesta clínica numa cadeira de rodas que não precisa. Do outro lado, silêncio chocado. Depois, o quê? Ana, você está... Clínica Repouso São Lucas, quarto 307. Venha agora, por favor. Os obstáculos se agruparam de imediato. Um segurança apareceu na porta, alertado pela enfermeira do balcão que ficara nervosa. Tentou tirar Ana da sala, empurrando-a com brutalidade. Ela protegeu o celular com o corpo, caindo no chão e batendo o joelho no linóleo frio. A dor subiu aguda pela perna, mas ela não soltou. Tá o telefone. Está invadindo propriedade privada, o guarda gritou. Vou chamar a polícia. Irmã Rosa plantou-se entre ele e Ana. Ela tem autorização minha, e antes de chamar alguém, acho melhor você explicar ao diretor por que temos aqui um paciente sedado há mais de 1 ano sem visitas familiares registradas. O guarda recuou confuso. Ana levantou-se com dificuldade, o joelho latejando. Olhou para seu Ernesto, que observava tudo com olhos assustados de criança perdida. Está tudo bem, ela disse para ele, tentando soar firme. Seu filho vem vindo, vai ficar tudo bem. E enquanto esperava, apertando o celular com as provas, sentindo a dor na perna e o medo no peito, Ana Lúcia sabia que a segunda grande revelação estava feita. A suspeita virara prova viva e não havia mais volta. No dia seguinte, a luz do sol não conseguiu suavizar as tensões. Alexandre chegou à clínica com o terno amarrotado, o rosto descomposto e o celular ainda com o eco do grito de Ana. Não dormira depois da ligação. Vestira-se às pressas, saíra de casa sem avisar Camila, que fingia dormir no quarto ao lado. Durante todo o trajeto de táxi, tentara se convencer de que havia um engano, uma confusão, que Ana estava equivocada ou que alguém a enganara. Mas quando a porta do quarto 307 se abriu e ele viu o idoso sentado na cadeira de rodas, quando reconheceu os olhos do pai, apesar da névoa que os cobria, quando ouviu aquela voz fraca dizer, filho, o mundo de Alexandre desmoronou como um castelo de cartas. Caiu de joelhos no chão frio da clínica, soluçando como não chorava desde criança. Ana afastou-se discretamente, dando-lhes espaço, o joelho ainda doendo, mas o coração aliviado por um peso estranho. Vira homens ricos chorarem antes, mas sempre lágrimas. Contidas, educadas. Isto era diferente. Era a dor bruta de quem descobrira que fora enganado pelas pessoas em quem mais confiava. O doutor Salgado chegou 1 hora depois, chamado pela recepção. Tentou ganhar tempo, falando de protocolos, de confusões administrativas, usando aquele jargão médico que impõe distância e autoridade. Mas irmã Rosa, segurando o terço que Ana lhe entregara como promessa de fazer a coisa certa, plantou-se diante da porta e confirmou com voz firme que o idoso que estava ali dentro levava mais de 1 ano sedado sob a assinatura de Camila Almeida. Há registros, disse ela, segurando uma pasta, de documentos que fora buscar no arquivo. Doses de sedativos que nenhum protocolo normal justificaria. Visitas noturnas sempre da mesma pessoa. Renovações de internação sem avaliação psiquiátrica independente. Transferências bancárias regulares. Cada palavra era uma pedra lançada no lago da mentira bem construída, criando ondas que não podiam mais ser contidas. O doutor Salgado empalideceu, procurou palavras que não vieram. Não era um homem violento nem cruel, apenas alguém que cedera demais em troca de estabilidade. E agora via o preço real dessa cedência. A cena se transferiu depois para uma sala branca com paredes frias e cadeiras de plástico, desconfortáveis. Diante da presença de um funcionário da saúde e de um advogado de ofício, chamado por Miguel, usando os contatos do sindicato de taxistas, os papéis falaram por si mesmos. Internações, receitas, transferências bancárias para a clínica, desde contas manejadas por Camila.
Tudo encaixava com os objetos, registros e rotinas que Ana observara. As caixas de sedativos, os táxis noturnos, a cadeira de rodas escondida no depósito, as conversas em voz baixa, a tensão sempre que alguém mencionava seu Ernesto. Camila chegou envolta num casaco caro de lã cinza, com um perfume francês que encheu a sala, antes mesmo que sua voz ecoasse. Trazia óculos escuros apesar de o dia estar nublado, uma bolsa de marca pendurada no braço como escudo. Sua resposta esteve em linha com o que sempre mostrara: controle, choro medido, discurso ensaiado. Sentou-se com postura perfeita, cruzou as pernas, tirou os óculos revelando olhos secos que tentavam parecer úmidos. Fiz tudo pela família, começou com voz trêmula, mas calculada. O pai de Alexandre começou a ter episódios violentos, momentos de demência. Agredia, gritava, não reconhecia ninguém, era perigoso, vergonhoso. Fez uma pausa dramática. Alexandre nunca teria suportado vê-lo assim. Quis poupá-lo dessa dor. Alexandre, sentado do outro lado da mesa, olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Você me tirou meu pai. Me fez acreditar que ele estava morto. Me fez chorar num funeral falso. Para te proteger, ela insistiu, a voz subindo de tom. Para proteger nosso casamento, nossa posição social. Imagina o escândalo se as pessoas soubessem que Ernesto Almeida estava num asilo, sedado, babando. A família seria destruída. O funcionário da saúde, um homem de meia idade com ar cansado de quem vira muitos casos parecidos, folheava os documentos. Senhora Almeida, aqui diz que o senhor Ernesto foi internado com diagnóstico de transtorno bipolar com episódios psicóticos. Mas não há nenhuma avaliação psiquiátrica independente. Todas as receitas são assinadas pelo Dr. Salgado, que recebe pagamentos diretos da senhora. Isso configura conflito de interesse e possível fraude. Camila tentou mudar de tática, voltando-se para Ana com olhos que agora sim mostravam raiva genuína. Tudo isto é culpa dela, essa empregada ressentida que sempre me odiou, que roubou minha pulseira e agora inventa histórias para conseguir dinheiro. Provavelmente quer extorquir a família. Ana, sentada no canto da sala com o joelho enfaixado, não respondeu. Apenas olhou para Camila com aquela serenidade de quem sabe que a verdade não precisa de gritos para ser ouvida. O advogado do sindicato, um homem jovem com pasta velha e terno surrado, mas limpo, ergueu um documento. Tenho aqui o histórico completo de Ana Lúcia Gonçalves. Sem antecedentes, referências impecáveis de todos os empregos anteriores. E tenho também, sacou o celular dela, vídeos e fotos tirados ontem à noite, mostrando o senhor Ernesto respondendo a perguntas básicas, reconhecendo o nome do filho, sem nenhum sinal de violência ou demência. Apenas sedação. O impacto social não tardou. Nas horas seguintes, enquanto o processo administrativo começava a se mover com aquela lentidão burocrática típica das instituições, as notícias se espalhavam. No bairro de luxo onde ficava a mansão dos Almeida, os vizinhos sussurravam nas esquinas, alguns mais preocupados com a imagem da vizinhança do que com o idoso. Que escândalo, diziam atrás de xícaras de café caro. Sempre achei que aquela família tinha segredos. No bairro de Ana, no Capão Redondo, a história corria como ato de valentia. Na laje onde morava a avó, as vizinhas comentavam com orgulho. A Aninha enfrentou os ricos e ganhou. Dona Francisca, sentada na cadeira de balanço com o terço, nas mãos, chorava de alívio porque a neta não fora presa nem despedida para sempre, porque a coragem que ela mesma tentara ensinar à criança finalmente dera fruto. As autoridades, amarradas a regulamentos e procedimentos, moviam-se devagar, mas iniciaram investigação formal. Ernesto foi transferido para um hospital público para desintoxicação e para receber fisioterapia. Os médicos que o examinaram confirmaram. Não havia sinais de demência severa nem de comportamento violento. Apenas os efeitos de sedação prolongada e falta de estímulo. Ana Lúcia, embora reconhecida por Alexandre em privado, com gratidão lacrimosa e promessas de que jamais esqueceria o que ela fizera, pagou o preço.
Camila, usando os últimos resquícios de influência que lhe restavam, conseguiu que Ana fosse suspensa da casa enquanto se esclareciam os fatos. Argumentou que não podia ter na residência alguém que invadira a propriedade privada e quebrara protocolos, mesmo que os protocolos fossem os da própria mentira. O primeiro objetivo de Ana, proteger o idoso, avançava. O segundo, manter o emprego, desmoronava. Seu conflito interno alcançou o ponto de ruptura quando foi chamada a depor formalmente. Sentada numa sala do Ministério Público, diante de um funcionário que datilografava lentamente num computador antigo, as mãos tremiam-lhe sobre o colo. Podia minimizar o que sabia, dizer que talvez tivesse se equivocado, que fora tudo um mal-entendido. Talvez assim Camila a deixasse voltar, talvez recuperasse o emprego e o salário que mantinha a avó medicada. Ou podia contar cada detalhe e arriscar tudo, o sustento, a reputação, a segurança. Fechou os olhos e viu a mãe naquela cozinha antiga, calada diante da injustiça. Viu seu Ernesto na cadeira de rodas, olhos perdidos, voz sussurrante. Viu o terço que a avó lhe dera anos atrás, dizendo: quando tiver dúvida entre o certo e o fácil, escolhe o certo e Deus provê. Abriu a boca e escolheu a verdade completa, com voz firme que surpreendeu até a si mesma. Contou sobre o retrato que parecia olhá-la, sobre as caixas de sedativos, sobre a cadeira escondida, sobre Miguel e os registros do táxi, sobre a coragem de Irmã Rosa, sobre cada pequeno detalhe que a levara até aquele momento. Aquela decisão foi seu ato consciente de superar o medo de não ser escutada, o medo que a paralisara quando a mãe fora humilhada, o medo que a mantivera invisível a vida toda. Ao terminar o depoimento, assinou com mão firme, levantou-se com o joelho ainda dolorido e saiu para o corredor do edifício público. Sentou-se num banco de madeira gasta, junto a uma janela suja que dava para a rua barulhenta. O céu estava encoberto, ameaçando chuva de novo, e o cheiro de escapamento de ônibus misturava-se com o de pastel de um carrinho próximo. Olhou para aquele céu cinza e sussurrou, apenas para si e para Deus: que seja a tua justiça, não a minha. Miguel apareceu minutos depois, trazendo um café em copo plástico que comprara de um vendedor ambulante. Sentou-se ao lado dela sem dizer nada, apenas estendendo o café morno. Ficaram ali sentados em silêncio, dois trabalhadores humildes que ousaram desafiar a ordem estabelecida e agora esperavam para ver se o mundo recompensava a coragem ou punia a ousadia. Passaram-se alguns meses. A cidade seguiu com seu ruído de sempre, milhões de pessoas correndo entre o metrô e o trabalho, entre a esperança e o cansaço. Mas para Ana Lúcia, o tempo se mediu em pequenos progressos que significavam mundos. Os passos inseguros de seu Ernesto com uma bengala nova, as audiências lentas do processo contra a clínica, as visitas da avó ao médico, agora, com receitas melhor controladas, graças ao que ela aprendera sobre medicamentos durante toda aquela investigação. Alexandre, após se separar de Camila e assumir sua responsabilidade como filho que fora cegado pelo conforto e pela confiança mal depositada, decidira alugar uma casa mais modesta para viver junto ao pai, longe dos salões onde se construíra a mentira. Não era uma mansão, era uma casa térrea num bairro tranquilo de classe média, com um quintal pequeno onde seu Ernesto podia sentar-se ao sol nas tardes mornas. Na sala de jantar dessa nova casa, não pendia mais o retrato imponente de seu Ernesto, mas uma cópia menor, apoiada sobre uma estante junto a fotografias de família verdadeiras, sem poses estudadas. Ana Lúcia, que agora trabalhava ali como cuidadora formal, com contrato assinado e salário digno que incluía seguro-saúde, limpava-o com o mesmo esmero de antes, mas com um sentimento diferente. Já não era a imagem de um morto, era o símbolo de uma vida recuperada. Na parede oposta, o velho caderno de compras se transformara em um registro ordenado de medicamentos, terapias e consultas. Ana aprendera muito naqueles meses, fizera até um curso básico de cuidados de idosos oferecido pelo hospital público e agora manejava as rotinas de seu Ernesto, com conhecimento e carinho. A cadeira de rodas que uma vez fora instrumento de cárcere,
agora servia apenas como apoio eventual para os dias de cansaço, coberta com uma manta tecida pela avó, nas cores que Dona Francisca escolhera com cuidado, azul e branco como as nuvens e o céu. Seu Ernesto se recuperava devagar, como alguém que desperta de um sono muito longo. Nos primeiros dias no hospital público, mal conseguia se manter acordado. A cabeça pendia, as palavras saíam arrastadas. Mas semana após semana, mês após mês, a névoa ia se dissipando. Começou a se lembrar de coisas. O nome da rua onde nascera, a receita da moqueca que a esposa falecida fazia, o dia em que Alexandre dera os primeiros passos. Algumas memórias voltavam nítidas, outras permaneciam turvas, mas o importante era que ele estava presente, vivo, capaz de sorrir de novo. As consequências para os antagonistas foram firmes, sem crueldade gratuita, mas sem escapatórias fáceis. O Dr. Salgado perdeu a licença médica após o processo administrativo, confirmar o conflito de interesses e o uso inadequado de sedativos. Enfrentava um processo judicial que provavelmente resultaria em pena de prisão, embora seus advogados negociassem uma redução. Nas notícias locais, falava-se de outros idosos que tinham sido sedados mais do que o necessário na mesma clínica, famílias que agora exigiam revisão dos casos. A Clínica Repouso São Lucas estava sob intervenção governamental, sua licença suspensa, suas práticas sendo investigadas. Irmã Rosa, que ousara falar mesmo arriscando o emprego, fora transferida para outro hospital com uma recomendação especial por conduta ética. Ana a visitara uma vez, levando flores baratas compradas na feira, e as duas mulheres tinham se abraçado em silêncio, entendendo sem palavras o peso do que fizeram. Camila, enfrentando acusações de fraude, apropriação indébita e cárcere privado indireto, vivia sob medidas cautelares aguardando julgamento. Perdera o brilho do círculo social que tanto cultivara. As amigas que antes a convidavam para almoços em restaurantes caros, agora desviavam o olhar ao cruzá-la na rua. O apartamento de luxo que alugara após a separação parecia grande demais, vazio demais, com eco demais. Numa das audiências, Ana a vira de longe, magra demais, olheiras mal cobertas por maquiagem, tentando ainda se justificar diante de quem quisesse escutá-la. Eu fiz o que achei melhor, repetia como um mantra quebrado. Ninguém entende a pressão de manter uma família, uma imagem, um padrão. Não havia mudança súbita de caráter, não havia redenção dramática. Apenas uma mulher que construíra a vida sobre mentiras e agora via aquele edifício se encolher até ficar sem público, sem aplausos, sem plateia. Ninguém celebrou sua queda com ódio. Ana não sentia prazer na desgraça de Camila, apenas uma tristeza distante por alguém que escolhera o caminho errado e agora colhia as consequências. A justiça não precisava de vingança para ser justiça. As conexões afetivas que tinham sido semeadas com paciência floresceram em gestos cotidianos pequenos, mas significativos. Miguel passava os domingos a comer sopa na casa nova, trazendo os filhos que brincavam no quintal com a alegria barulhenta de crianças bem-amadas. Lídia, que finalmente arranjara coragem para sair das casas onde era maltratada, agora trabalhava numa lavanderia cooperativa e acompanhava seu Ernesto às sessões de fisioterapia, aprendendo a se defender também na própria vida. "Sabe o que você me disse uma vez?" comentou Lídia, numa tarde enquanto ajudava seu Ernesto com os exercícios de memória. "Você disse que se a verdade vinha de Deus ia encontrar porta aberta. Tinha razão. E saber disso mudou algo em mim também." Alexandre, mais presente do que nunca, escutava as histórias do pai que quase perdera. Sentavam-se no quintal nas tardes frescas, seu Ernesto na cadeira de balanço, Alexandre numa cadeira de plástico ao lado, e conversavam. Sobre a empresa que o velho fundara com as próprias mãos, sobre erros e acertos, sobre o que significava ser família de verdade e não apenas guardar aparências. "Me desculpa, pai", Alexandre dissera numa dessas tardes, a voz embargada. "Desculpa por não ter percebido,
por ter confiado cegamente e por ter sido tão ausente. Seu Ernesto, com a mão trêmula, mas firme em intenção, tocara o ombro do filho. Perdoado, meu filho, você não sabia. E agora está aqui, é o que importa. Ana ensinava a Alexandre exercícios de memória que aprendera no hospital. Jogos de cartas, quebra-cabeças simples, conversas sobre o passado que ajudavam a fortalecer as conexões neurais ainda enfraquecidas pela sedação prolongada. Via-os rir juntos, pai e filho, recuperando anos perdidos um dia de cada vez. A avó de Ana, Dona Francisca, visitava aos sábados, trazida por Miguel no táxi. Sentava-se ao lado de seu Ernesto e os dois idosos conversavam sobre a vida com aquela sabedoria cansada de quem já viu de tudo. Ele contava sobre construir uma empresa do zero, ela sobre criar uma neta sem pai nem mãe. E havia entre eles um entendimento que não precisava de explicações. Numa tarde de sábado, ao se despedir na porta, seu Ernesto apoiou a mão no ombro de Ana. O gesto era lento, deliberado, cheio de significado. Olhou-a nos olhos com aquela clareza recuperada que comovia mais do que qualquer palavra. Minha filha, disse devagar, certificando-se de que cada palavra fosse ouvida. Obrigado por não ter se calado quando todos nós dormíamos. Ana sorriu, sentindo lágrimas quentes subirem, mas não as deixando cair. Apertou a mão enrugada. Dele, sentiu a textura da pele marcada pelo tempo e pelos anos roubados. Só fiz o que era certo, seu Ernesto. Não, ele insistiu. Você fez o que era corajoso, e não é a mesma coisa. Ela assentiu, sem confiar na voz para responder. Tocou o terço que agora levava pendurado por fora do avental, sem esconder, sem vergonha. O mesmo terço que apertara nas noites de medo, que levara na madrugada à clínica, que entregara à irmã Rosa como promessa de verdade. O sol se filtrava morno pela janela da sala, iluminando o retrato na estante, o caderno transformado, em registro médico, a bengala apoiada junto à cadeira, como se alinhavasse toda a história numa única imagem serena. A luz dourada da tarde pintava tudo com uma tonalidade quente, prometendo que dias melhores não eram apenas possíveis, mas estavam ali, acontecendo. Ana olhou ao redor daquela sala modesta, mas cheia de vida verdadeira. Alexandre e o pai conversando sobre futebol, Miguel brincando com os filhos no quintal, Lídia preparando café na cozinha, Dona Francisca tecendo mais uma manta. Não eram ricos, não tinham mansão nem empregados, mas tinham algo que dinheiro nunca compraria. Tinham verdade, tinham dignidade recuperada, tinham uns aos outros. Naquela tarde tranquila, enquanto o sol descia lento no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, Ana Lúcia sentiu pela primeira vez em muito tempo que o mundo talvez fizesse sentido. Não era um mundo perfeito. Ainda havia injustiça. Ainda havia dor. Mas era um mundo onde a verdade podia vencer, onde os humildes podiam erguer a voz, onde Deus ouvia as orações sussurradas em quartos estreitos. E então, em voz baixa, mas clara, sem adornos nem floreios, olhando pela janela para o céu que prometia um novo dia, Ana Lúcia disse uma frase que ficou flutuando na casa e nos corações de todos que ali estavam. Quando a verdade caminha de mãos dadas com Deus, cedo ou tarde encontra sua porta aberta. Todos pararam o que faziam, viraram-se para ela, e por um momento houve silêncio. Depois, seu Ernesto começou a bater palmas devagar, e um por um todos se juntaram. Não era um aplauso de teatro nem de cerimônia. Era o reconhecimento simples e profundo de que uma mulher humilde, armada apenas com fé e coragem, mudara o destino de uma família inteira. E naquela casa modesta, sob a luz dourada da tarde, a justiça não era mais apenas um conceito distante. Era real, viva, respirando no ar que compartilhavam.